Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou dar sequência à aula sobre morangos. Só lembrando, para quem não assistiu a primeira aula sobre morangos, eu falei sobre a origem do morango. Então, se você não assistiu, eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo e aí você pode assistir. Uma coisa muito importante é nós sabermos identificar o que significa fruto e o que significa fruta, porque morango, embora a gente considere como uma fruta, ele não é um fruto. Fique aí que na sequência você vai entender por que o morango não é um fruto. Fruta é um termo popular que a gente usa então para se referir aos frutos que são comestíveis e adocicados. Entretanto, a palavra fruto é um termo botânico e se refere à estrutura produzida por plantas angiospermas que correspondem ao ovário ou a um grupo de ovários desenvolvidos. Então, a parte carnosa, ela tem que se originar a partir de um ovário. Vocês achavam que só o ser humano tinha ovário? Mal sabiam que, né, que até os morangos têm ovário. Então vem cá ver o ovário, tá? Aqui nós temos uma imagem ilustrativa, então nós podemos dividir ela principalmente em dois conjuntos, que é os estames e o carpelo, tá? Nós temos então o estame, em que ele é composto então pela antera, que seria essa partezinha aqui de cima dessa estrutura, e o filete. Além disso, então, o outro conjunto que é muito importante e está relacionado então ao fato de ser ou não ser fruto é o carpelo. O carpelo ele é composto então pelo estigma, que seria essa parte superior, o estilete, que seria a parte mais ou menos semelhante então ao filete, então estilete pertence ao carpelo. Então temos aqui o ovário, que é esse ao redor, e dentro do ovário o óvulo. Essa partezinha aqui da antera é onde então tem o grão de pólen. E aqui no estigma é onde entraria o grão de pólen, então para fecundar este óvulo. Além dessas estruturas, nós temos as pétalas, que depois vão cair, as sépalas, que é a partezinha verdinha, o receptáculo, essa parte de baixo, e o pedicelo. Ó, eu trouxe os moranguinhos hoje. Fica aí. Vamos ver o que é esse tal de moranguinho. Os frutos, então, eles são muito importantes porque eles protegem a semente, como eu mostrei aqui, ó. Então, o fruto, ele vai ser o resultado do desenvolvimento do ovário, que seria essa partezinha aqui. Então, como dentro do ovário nós temos o óvulo, o fruto, que é a partezinha do ovário, ele vai proteger, então, a semente, tá? E isso vai ajudar, então, na dispersão. Além disso, relacionado, então, à dispersão, muitos frutos, como eles são comestíveis, são gostosos de comer, eles acabam também facilitando a dispersão, porque os animais vão se alimentar desse fruto e muitas vezes comem junto à semente e vão ficar em outros locais. Então, é interessante também para a planta o fato de ser um fruto que ele seja comestível, porque isso ajuda a dispersão dessa semente que tem dentro. Tá, então agora nós entendemos que o fruto, ele é o resultado, então, do desenvolvimento do ovário. E os frutos, eles podem ser classificados em frutos simples, agregados e múltiplos. Qual seria um exemplo de um fruto simples? Aqui nós temos, então, aquela mesma figurinha que eu mostrei inicialmente para mostrar as estruturas de uma flor. E nesse caso, por ter só um ovário, então, seria classificado como um fruto simples. Além disso, também se considera fruto simples quando vários carpelos eles se unem. Um exemplo desse fruto simples é o abacate. O que a gente come no abacate, que é essa parte mais amarelada, ela é a parte do ovário, né? Então a gente está comendo um fruto verdadeiro. Então, abacate é um fruto verdadeiro. Um exemplo, então, de frutos múltiplos, eles se originam a partir de um conjunto de ovários, de um conjunto de flores, ou seja, são derivados de uma inflorescência. Então, nesse caso aqui, da amorinha, vocês vão ver que cada estrutura dessa, ela tem uma florzinha, tá? Então, nesse caso, ó, tem um estilete aqui, o ovário, e ele forma, então,
essa inflorescência quando flor e posteriormente quando cresce, então ela é considerada frutos múltiplos. Agora chegamos então finalmente no morango. O que é um morango, né? Se não é simples, se não é múltiplo, o que é um morango? Então, aqui embaixo nós temos uma foto de uma flor, a flor do morango, pétalas brancas. Aqui então no receptáculo onde está indicado, tá? Em cima dele nós temos várias estruturas, que são os carpelos. Então, essa partezinha do morango que vai se desenvolver, que é a parte que a gente come, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, é essa parte aqui, tá? Ela é o resultado do desenvolvimento do receptáculo, tá? Mas então, o que é o fruto daqui, tá? E aí eu trago essa figurinha aqui do lado, que é muito legal, inclusive é essa aumentada aqui, ó, que dá para visualizar os carpelos, tá? Onde a sementinha se desenvolveu. Tem o esqueminha ilustrando aqui, e aí vocês podem também, à medida que eu vou falando, olhando essa imagem, que ela está muito legal para entender. Ó, nós temos então a semente que está aqui dentro, o pericarpo, que é ao da onde se desenvolve então o ovário, o estigma. E essa estrutura toda formada pelo estigma, a semente e o pericarpo se chama de aquênio, tá? Então, a parte do ovário que é desenvolvida, ela é exatamente esses pontinhos que você vê. Nesse sentido, então, o morango, ele é classificado como um fruto agregado, tá? Então, essa parte que nós comemos, ela é resultado, então, do desenvolvimento do receptáculo floral e não do ovário. Uma outra imagem aqui, que dá para ver melhor esses carpelos aqui, ó, dentro de uma flor de morango. Nesse sentido, então, os frutos eles são provenientes do desenvolvimento dos tecidos do ovário. Já os pseudofrutos ou frutos agregados, que é o do morango, eles são estruturas adjacentes à flor, mas que possuem forma, cor e consistência de frutos verdadeiros. Ou essa parte carnosa, ela tem origem a partir do receptáculo e não do ovário. A partir do receptáculo, que seria essa estrutura mais para baixo aqui dos carpelos, ela cresce e se desenvolve, e esses pequenininhos aqui, que são os carpelos, eles acabam sendo incorporados dentro dessa estrutura mais carnosa. Esses pontinhos que são onde está a semente e é onde teve origem a partir dos carpelos. Nesse caso do morango, o receptáculo carnoso une os frutículos, tá? Nos pseudofrutos, a porção comestível, então, ela não corresponde ao ovário desenvolvido, e sim ao quê? Isso, ao receptáculo. E o que é? Como é que é o nome dessa estrutura pequenininha que tem carpelo? Aquênio. Muito bem. Eu trago aqui uma curiosidade, né? Que os morangos, eles pertencem à mesma família das rosas. Como é que é a planta, né, do morango? Ele é um vegetal rasteiro, de caule, do tipo estolão. Então, o caule, aqui como vocês podem ver, ele é essa estrutura que conecta a planta maior aqui com a plantinha menor. O morango, então, ele produz uma gema que permite com que novas plantas com raízes e folhas sejam formadas de uma maneira assexual. Lembrando que, né, então, isso que eu falei para vocês é um recorte dentro do assunto que explica toda a questão dos frutos, as diferenças, mas como o foco especificamente aqui é para falar do morango, então eu me detive mais nas características e nos assuntos que seriam necessários para eu colocar as informações necessárias para entender que morango não é um fruto, é uma fruta, mas não é um fruto. O morango ele tem origem no quê? A partir do receptáculo, enquanto que o fruto verdadeiro ele tem origem, essa parte carnosa, a partir do quê? A partir do ovário. E onde está então o óvulo desses morangos? Estão aqui nessas pontinhas pretinhas, que formam uma estrutura chamada de aquênio, tá? Então esse é o resuminho. O que é importante? Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem que eu linke esse vídeo com alguma outra fruta ou algum outro aspecto do morango,
deixa aqui embaixo, então, que aí eu posso preparar isso nos próximos vídeos. Se você tem interesse por algum outro assunto, coloca aqui, de acordo com as sugestões de vocês, então eu vou preparando outros materiais. No próximo vídeo sobre o morango, eu vou falar sobre o quê? Sobre o cultivo do morango. Eu trouxe aqui uns morangos que eu comprei e vocês vão ver, ó, estão tudo fungado. E por que que isso é relevante para o próximo vídeo? Será que todo morango tem agrotóxico? No próximo vídeo, eu vou preparar um material falando sobre como cultivar o morango de maneira orgânica. Show, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no canal e estão gostando do assunto, se inscrevem no canal, curtem, compartilhem com outras pessoas, que isso faz com que fortaleça o canal. E também a gente consegue expandir esse conhecimento para outras pessoas. Tchau, pessoal! Agora eu vou ficar aqui com meu moranguinho. Pseudofruto.